Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda, nem tão redonda assim, de planejadores financeiros. Meu nome é Leonardo Gomes, pode me chamar de Léo, você já me conhece. Eu sou o dono aqui desse canal. E hoje eu trouxe convidados, planejadores financeiros. Desse lado aqui ele vai se apresentar, temos... Boa tarde, pessoal. Aqui é o Paulo Carvalho, planejador financeiro. Desse outro lado aqui nós temos... E aí, pessoal, eu sou o Guilherme Schwari e também sou planejador financeiro. E aqui nesse canto... Daniel Lisboa, planejador financeiro da Astera. Nós estamos aqui nessa mesa redonda, retangular, para falar sobre planejamento financeiro. E eu convidei esses meus parceiros, esses planejadores financeiros sensacionais, para a gente falar sobre temas cascudos de planejamento financeiro. Então hoje o que a gente vai fazer? Eu vou trazer para você aqui um tema que geralmente é algo que você está pensando aí, algo que já passou pela sua cabeça, você que gosta de finanças, ou está interessado, ou está passando dificuldade, ou quer melhorar a sua vida financeira, algo que você já tenha passado na sua vida financeira, ou até mesmo que você tenha escutado de alguém falar sobre isso. A ideia é a gente vai trazer um tema e vai debater sobre ele para tentar mostrar um pouco da nossa visão de planejamento financeiro, como é que é feito um trabalho de um planejador financeiro, para desmistificar um pouco essa visão de que muitos de vocês podem ter sobre as suas finanças. O primeiro tema que eu quero trazer, e esse aqui, olha só, ele é muito cascudo, aluguel é dinheiro jogado fora. E aí? O que vocês me dizem? Aluguel é ou não é dinheiro jogado fora? Depende. Depende do que, Daniel? Depende da estratégia da pessoa, se ela quer realmente viver disso, né, de alugar para sempre e começar a investir ali por outro propósito, por exemplo, a aposentadoria, ou se ela quer realmente, o sonho dela é ter uma casa própria. Então, aí no caso, já sairia de um aluguel e realmente ela iria investir, né, ela mesma pagando assim, a própria casa ou apartamento, por exemplo. Então, mas por que tanta gente fala que aluguel é dinheiro jogado fora? Se parece tão simples, né? Eu acho que isso é uma crença que surgiu ao longo dos anos porque o brasileiro sempre gostou de investir em terra. E antigamente, quando você não tinha cidades grandes e tudo, era muito fácil comprar um terreno lá que você dava uma moto e daqui a pouco valia milhões. Então, né, e assim, à medida que as cidades foram crescendo também, os terrenos foram valorizando muito, as casas. E eu acho que por isso que criou-se uma crença de que comprar imóvel era o melhor investimento do mundo. Tem até acreditado que quem tem terra não erra, quem casa quer casa. Então, hoje em dia, isso nem sempre é uma verdade, certo? De que alugar é jogar dinheiro fora. Pode ser que faça sentido muitas vezes. Agora, Paulo, por que comprar também pode fazer sentido para algumas pessoas? Eu acho que a gente tem, como o Daniel comentou também, duas vertentes, né, de análise para esse caso. Uma que poderia ser financeira, da gente colocar na ponta do lápis e ver o que pode ou não fazer sentido, mas eu acho que tem muito mais uma contextualização da vida, da família daquela pessoa, né? O objetivo de adquirir um imóvel, uma casa ou uma casa própria, mesmo assim, né, pode ser a coisa mais importante para aquela família, né? Então, a ordem de prioridade disso vai superar qualquer ganho financeiro que a gente possa falar numa outra alternativa ou numa outra estratégia, né? Então, eu acredito que por conta disso, vai depender muito de cada caso, se a gente está pensando no ganho em comprar um imóvel ou manter num aluguel, né? Sim. Eu acredito que muitas pessoas falam que aluguel é dinheiro jogado fora porque não aprenderam a formalizar o objetivo da qualidade de moradia, né? Então as pessoas confundem comprar e alugar com o que de fato é qualidade de moradia. E qualidade de moradia você pode alugar ou você pode comprar. E cada um pode ser inteligente ou não dependendo do seu objetivo. Então, por exemplo, se você aluga sem perspectiva de comprar e você quer ter uma qualidade de moradia, pode ser que de fato o aluguel seja um dinheiro jogado fora. Agora, se você aluga com uma boa perspectiva de comprar, pensando que vai comprar pagando menos juros, por menos tempo, não pagando por 30 anos, aí eu acho que isso é algo que realmente pode fazer diferença na vida das famílias e nessa tomada de decisão sobre alugar ou não. Então, não acho que está de todo errado falar que alugar é dinheiro jogado fora. Eu acho que depende, como o Daniel falou, principalmente dependendo da visão da pessoa sobre a vida financeira dela. Também vão ter outros fatores, né? Como a visão, a idade, o lugar em que ela mora, a cidade, porque a realidade aqui no DF pode ser completamente diferente da realidade no interior, né? Sim. E até mesmo as questões dos objetivos que a família possa vir a ter, né? Às vezes é alguém que casou com 20 e poucos anos e tem o objetivo de construir uma família, pode ser alguém que esteja com uma mobilidade um pouco maior, né? Então vai entrar esses outros objetivos que às vezes as pessoas acabam nem se lembrando que elas têm ou pensando nisso e vai direto no ditado, né? Falar, não, dá bom ou não dá bom seguir para comprar ou não um imóvel. E tem uma questão também das pessoas que viajam trabalhando, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma casa em um estado, mas vive em São Paulo, Rio de Janeiro.
Então ela vai ter que viver de aluguel, mas por conta do trabalho em si. E aí a casa, o apartamento que ela tem no estado que ela mora, ela pode alugar, e aí um compensando o outro, por exemplo. A grande questão também é você saber diferenciar vários objetivos com o seu dinheiro, né? Se você fica dentro olhando só para um objetivo como comprar um imóvel e você coloca muito dinheiro para o imóvel e esquece todos os outros, a conta também vai chegar se você comprar financiado com 30 anos, alguma hora essa conta vai chegar para o cliente. Por quê? Porque ele vai ver, caramba, tô tanto tempo pagando isso, estou pagando juros e não estou fazendo mais nada muitas vezes da vida. Então, por isso que o aluguel também pode fazer sentido, como o Paulo falou também, dessa questão de flexibilizar. Às vezes você quer testar aquela moradia, você quer ver se aquilo ali de fato é para você. Então, se você testando a qualidade de moradia, você vai saber se aquela compra se torna muito mais efetiva e muito mais saudável quando você for fazê-la, né? Agora, em termos de financeiramente falando, né? A gente está entendendo aqui que tem essa questão comportamental, do objetivo e tudo mais. Financeiramente, quando vale a pena alugar, quando vale a pena financiar, o que vocês acham em relação a isso? Eu ainda acho que a resposta é depende. Porque, de novo, vai depender do local, qual imóvel, a taxa de juros que ela pode conseguir num eventual financiamento, a taxa de administração de um consórcio, o custo de oportunidade também, né? Caso ele tenha o dinheiro para pagar à vista, mas como que esse dinheiro poderia ser mais bem aproveitado? Se é de fato comprando essa casa ou financiando parte, né? Então, para mim a resposta sempre depende. Eu concordo com essa visão do Guilherme, até porque, Léo, eu acho que é muito difícil a gente dar uma resposta pronta para isso, né? Seria igual um cliente que chegasse para a gente e perguntasse qual é o melhor investimento que eu tenho para colocar. Se ele existisse, ia estar todo mundo lá, né? E se essa pergunta tivesse uma resposta pronta, a gente não teria essa dúvida se é melhor comprar ou alugar. Então eu acho que essas ponderações de cada caso é o que define aquilo ali mesmo, né? Por isso que essa resposta ela não pode vir muito fácil ou muito genérica, né? A gente precisa estudar muito a fundo qual é aquele caso, os comportamentos e os objetivos da família como um todo, né? Para conseguir ter uma resposta mais assertiva em relação a comprar ou alugar. Agora, né, Daniel, tem uma questão que, por exemplo, se a gente for olhar o financiamento de imóvel hoje, as pessoas vão pagar ali 12% ao ano. E alguns anos atrás, algumas pessoas conseguiram financiar 7%, 8%. Então, nesse quesito, quando você compara uma a outra, agora está um momento ruim de você financiar, né? Ao mesmo tempo, pode ser que seja uma boa oportunidade de você comprar, mesmo com financiamento alto, porque o preço pode estar mais baixo. Só que aí, quando o financiamento começar... Mas aí, quando os juros começar a cair de preço, né, a taxa Selic e tudo mais, aí sim é possível, por exemplo, você refinanciar ou então fazer uma negociação com o banco para poder abaixar essa taxa de juros. Então, ao mesmo tempo que o juros está alto agora, pode ser uma oportunidade de você comprar um imóvel também, né, mesmo com juros altos, mas você ficar de olho também nessa queda dos juros que vai acontecer em algum momento que a pessoa vai poder renegociar e fazer um novo financiamento ou fazer uma portabilidade de financiamento para outro banco. E uma boa estratégia é comprar, por exemplo, um apartamento na planta, que aí no caso você vai pegar uns juros a mercado ali no ano que você está querendo comprar, que talvez posteriormente, quando você receber as chaves, os juros já vai estar atrelado no ano que você fechou, e aí você pode, nesse período, você ter uma valorização, né, do apartamento ali, que aí você pode ganhar em cima disso. Sim, isso acontece muito quando os juros caem, né? Que aí as ofertas começam a ser mais atrativas para isso. Quando o juros sobe, às vezes fica um pouco perigoso você comprar na planta, mas geralmente, como você falou, né? Quando o juros está caindo, podem aparecer boas oportunidades para você fazer essa aquisição, né? De um imóvel que está na planta. Agora, falando sobre aluguel, vamos pegar um comparativo entre valor do imóvel versus o percentual que se paga de aluguel sobre o valor do imóvel. A média do Brasil hoje é entre 0,45% a 0,5% ao mês, né? Então vamos pegar, por exemplo, um apartamento de 1 milhão. Então um apartamento de 1 milhão um aluguel assim, a média vai ser entre 4.500 a 5 mil reais por mês de aluguel. Então o que a gente pode considerar um bom aluguel, um aluguel ruim? A gente tem que olhar também para localização, locais que podem estar melhor ou pior de alugar. O que vocês acham com relação a isso? Eu acho que sim. A média acaba não variando muito, né? Então, nessa média nacional, eu acho que é um bom início para a gente basilar, olhar o preço que está sendo cobrado, mas eu acho que envolve algumas outras questões, né? Como a localidade que essa pessoa está, qual é o local que ela trabalha, ela tem filhos, se vai estar perto ou não, porque tem diversas outras
micro questões que compõem o custo de vida mensal de uma pessoa, que dependendo de um aluguel pode estar um pouco mais alto num setor, mas vai trazer uma economia muito grande em algumas outras partes orçamentárias, né? Então eu acho que leva em conta essa análise também de aonde que está, né? Não só em relação ao valor do imóvel venal em si. E considerando também esses custos que o Paulo está falando, também tem a questão, também, por exemplo, do condomínio, porque muitas vezes as pessoas pagam aluguel ali, mas esquecem do condomínio, que é um valor ali, que é um terço do valor que já paga de aluguel. Então acaba complementando um valor ali que fica a mais do que realmente a pessoa poderia fazer um financiamento que sairia mais barato, por exemplo. E os custos escondidos também são do próprio custo de vida naquela região. Porque em uma região mais nobre, às vezes você vai ter um mercado mais caro, a escola dos seus filhos vai ser mais cara. Então você pode pensar que a localização é um privilégio por você gastar menos dinheiro com gasolina, sei lá, morando mais perto. Só que às vezes esse custo também vai ser mais alto por conta de todo o custo de vida ali, da região, do bairro, certo? Do comércio e tudo mais. Sim, a gente pega, por exemplo, a gente está aí falando de Brasília, né? Em Brasília tem alguns bairros que esse percentual do aluguel é maior e outros que são menores. Então isso é importante também você avaliar. Poxa, então se o aluguel nesse bairro está mais caro, às vezes vai valer mais a pena de fato comprar do que você alugar. Agora em outros locais esse percentual pode estar mais baixo e vai valer a pena naquele bairro você alugar e se programar para fazer também uma compra à vista, né? E esse percentual também a gente pode pensar no custo de oportunidade, porque se você está pagando 0,5% do imóvel, o proprietário está recebendo então 0,5%, só que ainda tem várias outras taxas, imposto de renda, etc. E, por exemplo, você tem fundos imobiliários pagando 0,7% de dividendo, 1%, até às vezes mais. Então, isso também deve entrar na conta, né? O custo de oportunidade dos investimentos. Bom, esse foi o tema aluguel e dinheiro jogado fora. Como vocês viram, o debate é muito bom, dá para a gente ir para vários lados, a gente pode fazer diversas simulações, mas o mais importante é você aumentar seu nível de consciência, saber a diferença de qualidade de moradia, saber que existe uma questão técnica, que existe uma questão comportamental, mas mais importante é olhar para a sua vida e essa decisão ser, obviamente, ponderada para os dois lados. E se você curte esse tipo de vídeo, comenta aqui, segue nosso canal, deixa o like, compartilha com quem pode se beneficiar e a gente vê vocês no próximo vídeo.